O que é de verdade nessa história de que Dudu está voltando ao Palmeiras agora? No vídeo de hoje do canal do Nicola te respondo essa história. Quero falar sobre Luiz Fabiano e a despedida dele com a camisa do São Paulo, quando isso vai acontecer, a chance dele jogar o Campeonato Paulista pelo Tricolor. Vou falar também sobre a grana da venda do Pedrinho, quanto já caiu nos cofres do Corinthians. Vou te atualizar sobre os retrospectos de Boca e River Plate contra times brasileiros na Libertadores da América. Tem notícia sobre o novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro e, para completar, polêmica sobre a chegada de um CEO ao Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu havia prometido agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, casa de apostas que tem como parceiros, por exemplo, Liverpool, Chelsea, entre vários outros grandes clubes do futebol pelo mundo. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você pode apostar em vários outros esportes, além dos eSports, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo também estão na 1xBet e todo dia é dia de apostar. Nessa terça-feira, 5 de fevereiro, por exemplo, que tal arriscar em Palmeiras e River Plate e Palmeiras, jogo na Argentina pela semifinal da Libertadores da América. Então faça sua aposta agora mesmo na 1xBet. E tem boa notícia para você que é iniciante. Caso você perca sua aposta, a casa te retorna até $10. Pegue o link da 1xBet na descrição desse vídeo e usando o meu código Nicola, você ainda vai ter o dobro do valor do seu depósito. Então é isso, bora lá apostar e boa diversão para você na 1xBet. Bora começar o vídeo falando sobre River Plate e Boca Juniors, adversários dos brasileiros Palmeiras e Santos, respectivamente, nas semifinais da Libertadores da América, semifinais que começam nessa terça e tem continuidade na quarta-feira. O retrospecto do Boca e do River é completamente diferente em Libertadores da América em confrontos de mata-mata contra times brasileiros. O Boca Juniors é um exterminador de clubes nacionais. São, em 20 confrontos, 17 vitórias do Boca, ou melhor, 17 classificações do Boca contra apenas 3 eliminações. Dá uma olhada no massacre do Boca contra clubes argentinos, para desespero dos santistas. É bem verdade que o Peixe foi um daqueles 3 clubes brasileiros que conseguiram eliminar o Boca Juniors. Isso aconteceu na final da Libertadores de 1963. As outras 2 vezes em que o Boca caiu para um time brasileiro, a segunda foi contra o Fluminense em 2008 na semifinal e a terceira em 2012 diante do Corinthians na decisão da Libertadores da América. Nos outros 17 confrontos deu Boca Juniors contra brasileiros. Já em relação ao River Plate, o retrospecto é bem mais acessível para nós brasileiros. São 6 eliminações a favor do River e 6 eliminações contrárias ao River, ou seja, o River caiu em metade dos confrontos contra brasileiros. Mas é importante contar que o River vem num momento de recuperação. Com exceção à eliminação para o Flamengo na temporada passada, a derrota na final da Libertadores, o time argentino vem batendo vários brasileiros nos últimos anos. Nessa edição, por exemplo, da Libertadores, foi o Atlético Paranaense quem caiu diante do time milionário. Bora te atualizar agora sobre as notícias e novidades dos clubes mineiros, Cruzeiro e Atlético, e as notícias dessa terça estão muito vinculadas aos diretores executivos. Quero começar falando sobre o Atlético Mineiro. É uma questão de tempo, talvez de horas, para que o Galo anuncie Rodrigo Caetano como seu novo diretor executivo de futebol no lugar do Alexandre Matos. Notícia que a gente vem te contando desde a noite de domingo, coisa que foi crescendo. Nessa segunda-feira o Alexandre Matos foi demitido. O Rodrigo Caetano embarcou para Belo Horizonte nessa terça-feira para se reunir com o novo presidente do Galo para tratar dos últimos detalhes para que possa ser anunciado. Então é uma questão burocrática e de tempo. Já em relação ao Cruzeiro, a grande novidade, o Cruzeiro anunciou nessa terça-feira que André Mazzucco, recentemente demitido do Vasco da Gama, vai ser o novo diretor executivo de futebol. Ele chega para ocupar o lugar que era do David. O David já até segue no Cruzeiro, apesar da pressão. Muita gente, entre torcedores e conselheiros, queria a demissão do David. O David tem excelente relação com o Sérgio Rodrigues, o atual presidente do Cruzeiro. E a decisão do Sérgio para não queimar o David foi rebaixá-lo. Ele passa a ser um diretor de futebol, mas não negocia mais, por exemplo, contratações. Essa responsabilidade vai ficar a cargo do Mazzucco, que é bom dirigente, embora tenha sido bastante questionado nos tempos de Vasco da Gama, especialmente pelo risco enorme de o Vasco cair para a Série B. É importante contar que entre
sobre as missões do Mazuco logo de cara, à frente do Cruzeiro. Algumas são bem importantes, como por exemplo resolver os casos do Dedé, dos laterais Giovani e Daniel Guedes e do atacante Zé Eduardo. Todos que ainda têm contrato com o Cruzeiro e não fazem parte dos planos do Felipão. O caso mais grave é o do Dedé, tem contrato até 31 de dezembro desse ano, tá ganhando 150 mil reais por mês desde que o Cruzeiro foi rebaixado, mas o salário dele tá na casa dos 700 mil. Certamente o Dedé, assim que deixar o clube, vai cobrar essa grana. Certamente haverá um novo processo muito grande contra o Cruzeiro, relacionado agora ao Dedé. Bora falar agora sobre Vasco da Gama e uma contratação que já rendeu polêmica. Nessa terça-feira, o Jorge Salgado, novo presidente do Vasco, anunciou Luiz Melo como novo CEO do Vasco. O Luiz, que tem uma carreira bastante consolidada, são 20 anos no mercado corporativo, fazendo vários trabalhos, inclusive na indústria ligada ao esporte e também ao futebol. No primeiro momento, a contratação causou ótima impressão. Advogado de formação, tem MBA em gestão esportiva na Espanha, currículo bastante interessante. Mas o Eurico Miranda filho, o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, usou sua conta no Twitter para detonar a chegada do Luiz Melo, acusando-o de ser torcedor do Flamengo. Dá uma olhada no que disse o Euriquinho, abre aspas. Só na cabeça de retardados golpistas, um flamenguista de arquibancada pode ser CEO do Vasco. Salgado, você só pode estar de sacanagem. Será que alguém que passou a vida inteira tentando zombar da torcida do Vasco pode ser CEO do clube? Se ainda existe a Força Jovem Vasco, isso não será aceito, fecha aspas. Foi uma das várias declarações, das várias postagens do Euriquinho em sua conta no Twitter. Aí é bom contextualizar que o Euriquinho estava a favor do Levinciano e entende que foi golpe a forma como Jorge Salgado chegou ao poder, chegou à presidência do Vasco. Foi baseado numa decisão da justiça, o Levin até recuou, mas o Euriquinho ainda segue na turma daqueles que não aceitam a vitória do Jorge Salgado, até por isso críticas bastante pesadas. Fiquei curioso para saber a reação dos torcedores do Vasco em relação a essa postagem do Euriquinho, e tem muita gente condenando o filho do Eurico Miranda, lembrando que em 2016 o Vasco, do Eurico, acabou por contratar o Marcos Duarte como diretor, como gerente de marketing na oportunidade, e ele era um declarado torcedor do Flamengo, chegou a vazar foto do Marcos Duarte com a camisa do Flamengo no Sambódromo, enfim. Então, os vascaínos estão pegando o Euriquinho na contradição, porque lá atrás servia um gerente de marketing, agora não pode um CEO do clube. Outros também lembrando que Vanderlei Luxemburgo, recém-contratado pelo Vasco, nunca escondeu que é torcedor do Flamengo. Bora te dar uma atualizada sobre a grana do Pedrinho. Esse assunto é chato, eu sei, prometo você bem rápido. É que consegui conversar com o Matias Ávila, que deixou recentemente o cargo de diretor financeiro do Corinthians, e ele imagina que entre essa terça e quarta-feira vai cair o restante da grana que foi negociada pela venda do Pedrinho. Quando ele foi comprado pelo Benfica, o valor era de 20 milhões de euros, caiu para 18 milhões no momento em que o Corinthians abriu mão da contratação do Johnny Gonzalez, e esses 18 milhões de euros foram antecipados pelo Corinthians junto a uma instituição bancária na Europa. Só que desses 18 milhões de euros, o Corinthians só conseguiu pegar até agora 4 milhões de euros, que equivalem a 26 milhões de reais. Ou seja, da operação total, só 22% caíram nos cofres corintianos. O Matias tinha a expectativa de que toda a grana cairia no mês de dezembro, o que não aconteceu por uma série de burocracias, mas a boa notícia para o torcedor corintiano e para o Duílio Monteiro Alves, recém-eleito presidente do Corinthians, é que essa grana vai entrar e a partir daí o Corinthians vai conseguir resolver uma série de pendências. Vou te atualizando sobre essa história assim que surgirem mais novidades. Quero falar agora sobre São Paulo e responder para muita gente que tem me perguntado aqui no canal no YouTube e também lá na minha conta no Instagram, no @JorgeNicola, sobre a possibilidade de Luiz Fabiano disputar o Campeonato Paulista de 2021 pelo São Paulo. Havia sido feita uma promessa pelo Júlio Casares, ainda durante a campanha para presidente, que ele faria um jogo de despedida para o Luiz Fabiano, e vários torcedores do São Paulo entenderam que o Fabuloso poderia jogar um campeonato, talvez o Campeonato Paulista, como atleta do tricolor antes de encerrar a carreira. Conversei com o Júlio Casares antes de gravar esse vídeo e a história não é bem essa. Luiz Fabiano não vai disputar em hipótese alguma o Campeonato Paulista. Ele não joga uma partida oficial desde o fim do ano de 2017, quando ele deixou o Vasco. Ele tinha mais um ano de contrato com o Vasco, mas um grave problema no joelho o impediu de continuar jogando. Desde então ele tentou vários tipos de tratamento, chegou a estar no Refis, o Centro de Recuperação do São Paulo, também quase acertou com a Ponte Preta, mas seu joelho impede que ele jogue. O que o Júlio Casares havia combinado com o Luiz Fabiano era um jogo de despedida que dificilmente vai acontecer nesse primeiro semestre, tudo porque o Júlio Casares e o Luiz Fabiano querem que esse jogo de despedida no Morumbi tenha acesso do público.
E por causa da pandemia do coronavírus, a gente não tem ainda a mínima ideia de quando o público poderá estar de volta ao estádio. Vai haver certamente a necessidade de algum bom tempo, até que a vacina esteja à disposição, que todo mundo já esteja imune e que os torcedores possam voltar ao estádio. A ideia do Júlio Casares é fazer uma festa para 60, 65 mil pessoas. Luiz Fabiano comprou a ideia, inclusive vão trabalhar numa série de produtos que vão ser vendidos para que o Luiz Fabiano tenha uma digna despedida. Jogador que fez 347 partidas e 210 gols com a camisa do São Paulo, foi extremamente vencedor, embora não tenha conquistado títulos importantes. É um dos ídolos mais recentes dos torcedores do São Paulo, Luiz, que hoje tem 40 anos de idade. Aproveitando que eu estou falando sobre o São Paulo, quero te falar sobre problemas que Fernando Diniz terá na montagem do seu time para o ataque no confronto dessa quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Luciano vai ser desfalque por causa daquele problema físico. Pablo já era ausência e o Toró nessa terça-feira foi anunciado que o Toró testou positivo para a Covid, o segundo caso de coronavírus no elenco do São Paulo. O primeiro havia sido o Tietê algumas semanas atrás. Diante de tantas ausências, o Fernando Diniz está quebrando a cabeça para saber como montar o ataque do São Paulo, que vai tentar a vitória contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Bora fechar o vídeo te respondendo sobre o que há de verdade na possibilidade de Dudu estar voltando ao Palmeiras, e já logo de cara vou deixar bem claro que não há a menor chance de o Dudu ser repatriado pelo Palmeiras por agora, nas próximas semanas ou ainda no primeiro semestre. Ele está emprestado pelo Palmeiras ao Al Duhail do Catar até a metade desse ano. Se ele voltasse antes, o Palmeiras não teria direito aos 7 milhões de euros, equivalentes a um ano de empréstimo. Se o Dudu também voltasse antes do fim desse período, ele perderia muito dinheiro. Isso porque se seu salário era de 2 milhões e 100 mil reais por mês no Palmeiras, ele ganha bem mais no Catar desde que se mudou para lá. Se voltasse para o Palmeiras, certamente voltaria para ganhar os 2 milhões e 100 mil euros, grana que o Palmeiras hoje não conta. Nessa segunda-feira, o presidente Maurício Gagliotti até deu uma entrevista para a Transamérica afirmando que sonha um dia em contar com a volta do Dudu, mas deixou bem claro que não imagina que vai ser tão cedo. Vou te dar mais detalhes. Se o Dudu voltasse agora, ele perderia, por exemplo, a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes, que vai acontecer no mês de fevereiro. O Al Duhail, o time dele, conseguiu ser campeão do Catar e como time anfitrião vai disputar o Mundial. Já são 6 clubes garantidos no Mundial, são eles. Além do Al Duhail, o Bayern de Munique da Alemanha, o Al Ahly do Egito, o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, tem também o Tigres do México e o Auckland City da Nova Zelândia. Ainda falta o representante da Libertadores da América, que vai sair entre Boca Juniors, Palmeiras, River Plate e Santos. Tem também mais um representante ainda indefinido. Para completar sobre essa história do Dudu, quero te dizer que hoje está muito mais para ele continuar no Catar a partir da metade do ano do que voltar ao Verdão em julho. Isso porque a fase dele é espetacular. Nos últimos 5 jogos ele marcou 4 gols. No total já são 14 partidas com 8 gols marcados. Titular absoluto, é o grande destaque do time, que é o vice-líder do campeonato do Catar. São 4 vitórias seguidas, o time só está atrás do Al Saad, que é o principal time do Catar já há algum tempo. A tendência é que o Al Duhail ofereça ao Dudu a possibilidade de um contrato em definitivo a partir da metade desse ano. Sendo assim, pagaria mais 6 milhões de euros ao Palmeiras pela compra em definitivo do jogador, por 80% dos direitos econômicos, e o Palmeiras também vai embolsar mais 1 milhão de euros de bônus, porque o Dudu tem batido todas as metas que já estavam estabelecidas em contrato. A única possibilidade de mudança desse quadro é se o Dudu não quiser mais continuar no Catar, mas a julgar pelo que ele tem dito para as pessoas mais próximas, o mais provável é que ele aceite permanecer no Al Duhail para ganhar bastante dinheiro e garantir a independência financeira dos filhos e dos netos. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve o problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Fechado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!